Show, vamos lá então. Então o que a gente viu na última aula foi a parte de plano inclinado. O que a gente fazia, o que nós fazíamos no plano inclinado? Basicamente era o que? Quando eu tenho esse bloquinho ele está no plano inclinado, eu vou ter que a força peso ela vai estar em um eixo que vai ser diferente do eixo normal com que a gente tem. Então, ou seja, aqui eu vou ter meu eixo x e y, só que quando eu tenho plano inclinado, eu vou ter que o meu eixo x, ou minha normal, ela vai estar numa direção e o peso vai estar em outra. Então eu preciso decompor esse peso aqui, convertendo ele em um x e um y. Ou seja, esse cara x, ele vai virar um p seno, e o y, ele vai virar um p cosseno, certo? E com isso a gente tem aí uma relação dos ângulos que a gente pode utilizar. Então, moral da história, em vez de eu ter agora apenas uma força-peso, eu vou ter duas forças-pesos, certo? Então, eu cheguei a pegar aqui uma questão da internet, né, para a gente poder fazer, e cheguei a pegar o livro, página 372, e chegamos a fazer a questão P80. Então, eu estou com o livro aqui, 372, um pouquinho antes. Aqui, ó, 372. Então, no caso, a gente chegou a fazer essa questão aqui, ó, onde a gente tinha ali as forças e tudo mais, aplicando, né? Como que a gente fazia o sistema? Então, primeiro eu decomponho todas as forças que atuam no sistema, que nesse caso, a gente viu ali que eram a força peso de x, py e a minha tração. A partir daí eu verificava se ele se move no eixo x ou não. Então, faço o mesmo esquema que a gente sempre fez, soma as forças, se move, igual a MA, se não se move, igual a zero. Então, a partir vou fazendo aqui o valor e acho as minhas trações, certo? Então, vamos fazer mais uma questão diferente. Vamos fazer essa aqui, ó, que eu acho que essa aqui não tem muito mistério. Então, para alterar um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no PowerPoint, porque eu acho que fica melhor. Espera aí. Então, eu acho que pelo menos assim fica mais organizado. Então a gente tem ali, ó, vamos resolver página 372, abre o livro aí, vamos fazer a P82. Só organizar aqui. Então vamos lá. Temos a nossa questão. Ele fala, determine o módulo da aceleração dos corpos na situação esquematizada abaixo. Adote g igual a 10 metros por segundo. O fio e a polia têm massa desprezíveis. Não há atrito. Beleza. Então o primeiro passo para eu resolver. Eu tenho que decompor todas as forças que atuam no meu sistema. Então quais são as forças que vão atuar? Eu vou ter aqui, ó, minha força peso,
eu vou ter aqui minha tração, eu vou ter aqui a minha força peso de x, eu vou ter aqui meu PY, a minha tração aqui de novo, e aqui a minha normal. Então vamos lá. Aqui vai vir meu peso, a minha tração ela vai vir aqui, que vai ser a mesma. Opa! Vai ser a mesma que vai estar aqui. Aqui eu vou ter o meu PX. Vou ter aqui o meu PY. Opa. E eu vou ter minha normal aqui. Certo? Essas são todas as forças que atuam no corpo. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou calcular quais são elas, que eu acho que fica mais fácil, né, para a gente saber para onde está se movendo. Por quê? Porque eu tenho um bloco de 2 kg de um lado e do outro. Então eu não sei se esse primeiro bloco está puxando o outro para cima ou se o outro está puxando ele para baixo. Eu preciso saber qual o valor desse Px e eu preciso saber qual o valor desse P. Então eu vou calcular, que vai ficar mais fácil ter uma noção. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui que minha força P é a massa vezes a gravidade. Nesse caso, como eu tenho massa, ela vale 2 e gravidade vale 10, eu tenho que essa força é 20 newton. Beleza, então eu já tenho aqui, calculei minha força-peso. Agora eu preciso calcular o meu Px e o meu Py. Então vamos lá, meu Px, ele vai ser quem? Olhando as nossas últimas anotações, cadê? Aqui, ó. Px é P seno, Py é P cosseno. Então Px é P seno, então P seno de 30, e a gente vai ter ali que o nosso Py é P cosseno. Então vamos lá. P seno vai ser o quê? P é 20, seno está dizendo aqui, ó, vale, no caso, 0,5. Então, vezes 0,5. Isso aqui vai dar 10 newtons. O P cosseno a gente não precisa calcular, tanto que ele nem deu no enunciado, mas a gente poderia calcular sim, tudo bem? Mas aonde iria aparecer o PY? O PY eu vou igualar com a normal, e a normal ela aparece onde? Aparece no atrito, né? Como nós não temos atrito, então não precisamos nos preocupar com isso. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu preciso saber então? Se eu for olhar direito, ó, eu vou ter que a minha força, de um lado, ele vai estar puxando com 10, e do outro ele está puxando com 20. Então, qual é a tendência do movimento? A tendência do movimento é exatamente eles virem para cá. Opa. Ou seja, a tendência do movimento é ele seguir essa setinha aqui, ó. Então, é a tendência o quê? O bloco de 2 kg, esse aqui, puxar todo o sistema para baixo.
certo? Então, como que eu faço para calcular a aceleração? Eu imagino como se eu tivesse um único bloco, certo? Lembra? Sempre quando a gente fez? Então eu tenho um único bloco de 2 mais 2 igual a 4, né? Um bloco de 4 quilos. E aí quais são as forças que vão estar atuando sobre ele? Vão estar atuando essa aqui, ó, que é o peso de x de um lado, do outro eu vou ter essa força peso. E para onde esse cara vai estar andando? Ele vai estar se movimentando para lá. Então ele vai ter uma aceleração para a esquerda. Então como que vai ficar minha fórmula? Minha fórmula vai ficar P, opa, P menos Px é igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto que vale minha força-peso? Minha força-peso ela vale 20. Quanto que vale o meu Px? Vale 10. Quanto que vale minha massa? Minha massa ela vale 2 mais 2, 4, né? Então vai ficar 20 menos 10 dá 10. 2 mais 2, 4. Então minha aceleração, vou botar aqui no cantinho embaixo, ela vai ser o quê? 4 dividido 10 dividido por 4, ou seja, 10 dividido por 4 é a mesma coisa que 5 dividido por 2, ou 2,5. Então a gente tem ali que a nossa aceleração vale 2,5. Aí, no caso, ele pede só isso, né? Então, mais nada a ser feito. Alguma dúvida, gente? Vocês estão escutando? Então, silêncio. Todo mundo escutando? Luana, Alice, Ana, Augusto, Breno, Carlos, Rodolfo. E por aí vai. Todo mundo escutando? Alguma dúvida? Perguntas? Pergunta, gente. Bom, então, vamos lá. Vamos... Melhor. Então, vamos lá. Vamos resolver mais uma questão. Vou pegar aqui o livro. Aqui, ó. Bora. Fala, Enzo. Alguma dúvida? Bora resolver, né? Ah, show. Assim que eu gosto. Aqui, ó. A resolução que a gente fez, ó. Assim, você pediu isso aí pra que dia? O quê? O dever. Na verdade, eu nem lembro se eu passei dever. Acho que sim. Boa pergunta. Ah, não passou não. Eu acho que não. Eu acho que eu... Matheus, Fala. pediram para explicar a aceleração de novo no chat. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Como a aceleração é o quê? Os corpos vão se mover. Então, olha ali para o meu sistema. Eu tenho dois blocos de 2 kg, certo? Então, primeiro eu preciso saber para onde eles vão se mover. Então, para eu poder saber para onde eles vão se mover, eu preciso saber quantitativamente o valor de cada um deles. Então, nesse caso, eu preciso saber qual é o valor de Px
e qual o valor de P. Porque são eles que estão puxando os bloquinhos. Então Px, ele vai ser quem? Ele vai ser um P seno, né? Foi o que a gente viu na última aula, e a gente vai obter 10. Já o P, ele vai valer só 20. Então o que eu posso supor sobre isso? Eu posso supor que esse bloco aqui ele vai subir e esse bloco ele vai descer. Então a aceleração vai ocorrer quando? Quando as forças não forem iguais. Eu tenho uma força de 10 de um lado e de 20 do outro. Isso aqui não dá zero. Então significa que isso vai gerar um movimento. Ou seja, quando eu somar essas forças, a resultante deles vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. E aí como que eu faço essa soma? Eu sempre vou somar o positivo para quem está gerando esse movimento é o positivo e quem está contrário a esse movimento é negativo. Então, se ele está se movendo para a direita, o peso é positivo, por isso fica P, e quem está contrário a essa aceleração é o Px. Então, por isso fica P menos Px. Massa vezes aceleração. Como que a gente faz para poder calcular a aceleração? Lembra lá, nosso roteirinho. Nós imaginamos o quê? Imaginamos como se fosse um único bloco, e esse único bloco, a gente vê só as forças que estão puxando elas. Então por isso que a normal não entra, o PY não entra, o T não entra. Exatamente porque existe um único bloco e o único que vai gerar o movimento é esse cara e é esse. Então só resolver aqui e a gente acha a equação. Dúvidas? Resolveram, gente? Foi, Isa? Conseguiu pegar? Show. Então vamos lá, vamos para mais uma questão. Então vamos seguir a mesma lógica e agora vamos ver alguma de plano inclinado com atrito. Aqui, ó, ou melhor, vamos fazer essa aqui, ó, T50. Essa T50 não é difícil não. Então, deixa eu só salvar aqui a questão. Então, só pegando aqui a página, estamos resolvendo a página 382. Então, vamos lá. Beleza, então o que está dizendo aqui a questão? Suponha um bloco de massa de 2 kg, inicialmente em repouso sob um plano horizontal, sem atrito. Uma força F de 16 newtons é aplicada sobre o bloco, conforme mostrado. Com a intensidade da reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco, respectivamente, sabendo que o seno de 60 vale tanto e o cosseno vale tanto. Então, repara, o que está acontecendo aqui? Eu preciso identificar todas as forças que vão atuar nesse cara. Então, essa força F aqui, ó, ela está atuando com ângulo. Então, eu preciso decompor esse cara, né? Da mesma forma que a gente fazia as outras questões. Foi? Então, quais são as forças que vão estar atuando nesse cara aqui? Ó? Então, vamos lá. Eu vou ter a minha força peso, que está apontada para baixo. Eu vou ter minha força normal. E aí eu vou ter que decompor esse F aqui, ó. Ou seja, vai aparecer um F de x aqui e um F de y aqui. Então,
Esses dois caras aqui, eu vou acabar convertendo eles. E eu vou ter um f de x. E eu vou ter outro, que é um f de y. Vou ter a minha normal. E vou ter o meu peso. Então essa aqui vão ser as forças que vão estar atuando. Então vamos lá. Ele quer saber exatamente qual é a intensidade da reação normal, do plano e a aceleração do bloco. Então vamos lá. Quem seria a reação do plano? Ou seja, quais são as forças que eu tenho em y? Eu tenho a normal para cima, o peso para baixo e o Fy para cima, certo? Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele tem que valer quanto? Tem que ser zero, o bloco não vai subir, senão ele iria de alguma forma comentar no enunciado. Né? Ele iria informar de alguma forma que esse cara estaria se movendo. Então, vamos analisar aqui. Ó. No meu eixo Y, o que eu vou ter que vai estar atuando? Eu vou ter ali, ó, quem está no mesmo sentido? É a normal e o Fy, né? Então vai ficar normal mais Fy menos peso, isso aqui é igual a zero. Beleza. Então achei as minhas equações. Só que quem são eles? Então a gente precisa encontrar eles de alguma forma. Então vamos lá. Vou botar aqui no cantinho. O meu peso é quem? A massa vezes a gravidade. E isso vai resultar em 2 vezes 10, 20. Então já sei o primeiro. Quem é o meu Fx ou meu Fy? Vamos por Fx. Fx, lembra que eu tenho o triângulo aqui, ó, isso a gente viu na última aula. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho a minha força. Quem está colado com o ângulo, ó, tá vendo? Eu tenho esse cara que é o cateto adjacente, ele está colado com o ângulo. Então, se ele está colado com o ângulo, ele vai virar quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. E se ele está do lado oposto do ângulo, ele vai virar quem? Ele vai virar um seno. Então, olhando para a nossa figura, quem está colado do ângulo? Ó, olha aqui, ó. Pensa no meu vetor, estou só deslocando. Ó. Quem está colado com o meu ângulo? O Fx. Então, meu Fx é quem? É um seno, é um cosseno, desculpa. Já o meu Fy, repara que ele está do outro lado do meu ângulo. Meu ângulo está aqui, ó. Ele está do outro lado, ele não está colado. Então, ele vai ser quem? Ele vai ser um cosseno. Então, meu Fx, ele vai ser um seno, desculpa. Ele vai ser um cosseno de 60 graus. Opa. F cosseno. E o meu Fy, como ele está do outro lado, ele vai ser exatamente um seno. Então, vai ser um F seno de 60 graus. Então, vamos lá. F cosseno, o meu F vale 16. O cosseno de 60 vale aqui, ó, 0,5. Está aqui na tabelinha. Então, 0,5. Então, eu vou ter 16 vezes 0,5, ou seja, metade de 16 é 8. Então, o meu Fx, ele vale 8. Já o meu Fy, ele é o F seno. Então, igual F é 16 vezes 0,85. Está aqui, ó,
seno 0,86, 85. Então, eu vou ter que esse cara 16 vezes 0,85 dá 13,6. Beleza. Então agora eu já sei o meu valor de fx, o meu valor de fy, certo? Consigo calcular tudo, né? Então vamos voltar para essa equação aqui. A normal eu quero descobrir, né? Porque ele pede a reação normal. Meu fy vai valer quanto? 13,6. Meu peso, ele vai valer quanto? 20. Então vamos lá. 13,6 menos 20, isso aqui vai dar 6,4. Ou melhor, menos 6,4. E menos 6,4. Passo para o outro lado. Então eu vou ter que esse cara vai valer 6,4 mil. Então, Porque aí é 3,6. fala. Porque aí é 13,6. Porque ó, o seno está escrito aqui no enunciado. Você consegue ler aqui, ó, seno de 60, 0,85. Consegue ver? Ah, sim. Aí quando você faz 16 vezes, ó, quando você faz 16 vezes 0,8. 0,85, você vai ter 13,6. Ah, tá. Foi? Entendi. Repara que a minha normal ela é positiva. Se eu tivesse uma normal Vai negativa, mandar fala. o PowerPoint com essas resoluções? Eu vou. Esse já é o PowerPoint que eu vou mandar para vocês. Eu já mando ele nesse Beleza, formato. mãe. Muito obrigado. Tá de Que eu, boa. fala. Não se preocupe, tá de boa, tá? Achou. Que eu acho que assim, acho que fica melhor do que ficar mandando aquelas fotos, eu escrevendo, porque acaba não ficando tão bom, tá vendo? Fica os negócios meio falhos para a caneta. Eu acho que até na hora da câmera, de vocês verem a aula, não fica tão bom, pode acabar desfocando ou algo do tipo. E o bom é que aqui eu consigo organizar direitinho. Então agora que eu calculei um valor, de cara, olhando o gabarito, eu já saberia que a resposta é qual? Letra A, né? Que afinal, a única questão em que vai ter esse cara é a letra A, que tem ali o 6,4. Mas, por desencargo de consciência, vamos fazer com a aceleração. Como que eu calculo, então, a aceleração desse corpo? Eu vou imaginar o quê? Eu vou imaginar que esse cara está se movendo e vou calcular a aceleração. Qual é a força que gera a aceleração? É a minha força Fx. Logo, eu vou ter que esse cara vai ser Fx e o Fx sumiu. Devo ter sumido com ele. Então, logo vai ser Fx igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá. Alterando aqui. Só para separar, então temos meu eixo x agora. Então as forças que atuam no meu eixo x vão ser quem? Vão ser a minha força Fx
que isso é igual a massa vezes aceleração. Então eu vou ter lá, Fx eu já sei quanto que é, né? 8. A massa, ela vai valer 2. Então minha aceleração, ela vai valer 8 dividido por 2, 4. Então 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gente chegou exatamente na letra A, né? Achamos aí os dois valores. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos pegar alguma questão diferente. Essa aqui a gente chegou de resolver. Essa aqui a gente também resolveu. Vamos resolver essa aqui, ó. Deixa eu ver. Sejam a A1 e A3 os modos de aceleração dos blocos de massa M1 e M3. Beleza. Encontre a relação entre A1 e A3, sabendo que M1 é igual a M3, que é igual a A sobre 3. Tá. Beleza, vamos resolver essa questão. Então, última questão para a gente poder acabar, poder tirar as dúvidas. Então, página 388. Quem quiser, abre o livro aí. T66, página 388. Só dar uma organizada. Beleza, então vamos lá. Então o que eu preciso calcular? Eu preciso encontrar a relação entre a primeira aceleração do primeiro corpo e a aceleração do terceiro corpo. Então aqui a gente vai ter duas análises a serem feitas. Então, vamos pegar aqui. Ah, está agrupado, né? Então vamos pegar aqui as figuras para a gente poder analisar. Olhando essa primeira figura aqui, até que ela está tranquilo para a gente resolver, né? Olha lá. Eu tenho um corpinho de massa 1, M1, e um corpinho de massa M2. Então, eu sei o que? Que a aceleração, quais são as forças que atuam nele? Ó? Eu tenho a força peso dos dois. Esse cara aqui, ó, o M1, eu vou ter minha força normal. E aqui eu vou ter a minha tração, e essa tração ela vai estar para esse lado também. Então eu vou ter ali o peso de M1
ter aqui a minha normal. Eu vou ter aqui minha tração. Eu tenho aqui a minha tração também. E aqui eu tenho o peso de M2. Beleza. Então, eu sei o quê? O que vai gerar movimento para esse sistema? É só o peso de M2, certo? Então, eu posso imaginar como sendo um único bloco, onde tenha lá M1 mais M2. E esse cara ele vai ser puxado por uma força que é o peso de M2. A única dificuldade dessa questão é que esse cara ele não dá números. Então a gente vai trabalhar basicamente em cima de letras, que é a única dificuldade que a gente vai ter aqui. Mas isso não dificulta em nada a forma com que a gente está fazendo a questão. Então vamos lá. Eu vou ter aqui o peso de M2. Vou botar mais bonitinho. Então, o peso de M2 é igual a M1 mais M2 vezes a aceleração, certo? Foi isso que a gente descobriu aqui nesse sistema. E aí, o que vai acontecer? Ele fala ó, que M2 é igual a... M1 é igual a M2 sobre 3, certo? Então eu preciso de alguma forma relacionar essas massas aqui, ó. Então qual é a sacada que eu vou fazer? Deixa eu ver. Eu vou colocar todo mundo, vou converter todo mundo para M1. Então repara, se M1 é igual a M3, que é igual a M2 sobre 3, se eu passo esse 3 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado, certo? Então eu posso dizer também isso aqui, ó. Não foi. Eu posso dizer que M1, ou melhor, que M2 é igual a 3 vezes M1. Vê se eu não estou certo aqui na minha relação. Ó. Eu tenho que M1 é igual a M3, que é igual a M2 sobre 3. Esse 3 que está dividindo aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Quando eu passo esse para o outro lado, eu tenho que M2 é igual a 3 vezes M1. Então, onde tiver M2, eu vou substituir. Então, quem é o peso de M2? O peso de M2 é a massa M2 vezes a gravidade. Aqui, ó, onde tinha M2, eu vou botar 3 vezes M1. Então, vai ficar... No meu M2 vai ficar 3 vezes M1, né? 3 vezes M1. Então, ó, M1 mais 3M1, isso aqui vai dar 4M1, certo? Só somei. Então, nem preciso mais do... Opa! Nem preciso mais desse parênteses. Ah, mas ele vai continuar jogando parênteses para dentro. Mas, de qualquer forma, eu consigo tirar aqui. 4M1 vezes a aceleração. A aceleração da gravidade, eu sei que ela vale quanto? 10, né? Então, beleza. Repara que de um lado da equação eu tenho M1, do outro eu também tenho M1. Então, esse cara aqui, ó, eu consigo cortar. Certo? Então, cortando, e 3 vezes 10, 30. Então, eu vou ter que minha aceleração, ela vai valer quanto? 30 dividido por 4. 30 dividido por 4. Esse cara vai dar... Tá. Ele vai dar 15 dividido por 2, que vai dar 7,5.
Então, meu A1 ele vai valer 7,5. Achei o meu valor da minha primeira aceleração. Eu chamei esse cara aqui de A1. Certo? Então agora vamos calcular qual vai ser o caso, esse segundo caso aqui, ó. Então, deixa eu só remodelar a figura. Então vamos lá. Quais são as forças que vão estar atuando nesse outro caso aqui, ó? Eu vou ter o peso de M2. Eu vou ter aqui, ó, a tração. Só que agora a tração ela vai estar nesse sentido. A normal ela vai continuar aqui bonitinha, igual que estava. Só que agora esse peso eu vou ter que decompor ele, né? Então eu vou ter um peso, botar um peso de x da massa M3, desculpa, peso de y, e para cá que vai vir meu peso de x. Certo? Então, eu posso imaginar como sendo um único bloco, aonde vai ser um bloco de M3 mais M2. Quais são as forças que vão estar atuando? Agora eu tenho o peso de M2 e eu vou ter também essa força peso de x de M3. Beleza. Então, quando a gente fizer o nosso sistema, eu vou ter o quê? Eu vou ter, deixa eu ver, ó, o peso de M3, ele é 3 vezes esse valor. Então eu preciso calcular ele antes para poder saber quem é maior, se é o peso de M2 ou o peso de x de M3. Então vamos lá, vou calcular aqui com vocês. Então o peso de x de M3, ele é o peso de M3. Lembra, se ele está conectado no eixo x, ó, ele vai ser exatamente quem? Ele vai ser o nosso seno, né? Só lembrar os exercícios anteriores, ó. Cadê? Aqui, ó, px é p seno. Então esse cara vai ser um seno de 30. Seno de 30, isso é uma tabelinha. Então olhando aqui, ó, eu até escrevi a tabelinha, ó, seno de 30, meio. Então a gente tem aí peso de x de M3 é igual a massa M3, que é igual a massa M1. Vou botar aqui M3 primeiro, vezes a gravidade, vezes 0,5. Então, vamos lá. Gravidade a gente sabe que é 10 e a gente sabe que M3 é igual a M1, né? Olha a relação aqui, ó. Então a gente sabe que esse cara, ele vai ser quanto? 10 vezes 5 vezes 0,5, 5, né? Então isso aqui vai dar 5M1. Beleza, então já sei que um deles vale 5M1. Agora eu preciso calcular qual vai ser o peso de M2. Bem que o peso de M2 a gente já pode estimar aqui. Vou deixar aqui no cantinho para não atrapalhar. Então vamos lá. Peso de M2 é igual a massa de 2 vezes a gravidade. Então, a massa de 2 a gente já viu que é 3 vezes a massa de 1, então vai ficar
3 vezes M1 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Então esse cara vai ser 30M1. Ou seja, 30M1, então eu posso supor o quê? Que o peso de M2 é maior. Então esse cara vai subir e esse cara vai descer. Beleza, então vamos continuar a nossa conta. Então vamos lá. Então eu vou imaginar que o meu sistema vai funcionar como? Peso de M2 menos o peso, vou botar bonitinho, peso de x M3, isso é igual a massa de M3 mais M2 vezes a aceleração. Então vamos lá. Peso de M2 a gente já sabe que vale 30 vezes M1. Peso de M3 a gente já sabe que vale 5 vezes M1. M3 a gente sabe que é igual a M1. E M2 a gente sabe que é 3 vezes M1. Então a gente vai chegar aqui à nossa relação. Deixa eu ver. Então eu vou ter aqui na minha relação que vai ficar 30 menos 5 vai dar 25. 3 mais 1, 4. Então eu vou ter tanto M1 de um lado da equação, quanto M1 do outro lado da equação. Então esse cara pode cortar. Então eu vou cortar, ou seja, sobrou 4. Então minha aceleração, ela vai ser o quê? Ela vai ser 25 sobre 4. 25 dividido por 4, 6,25. Beleza, achei as duas respostas. Opa. Agora falta calcular quem? A razão, né? O exercício ele pede, ó, encontre a razão, ou seja, a relação entre A1 e A3, sabendo que aí dado os valores. Então eu só preciso pegar o A1 e dividir pelo A3. Esse cara aqui que a gente calculou, ele vai ser quem? Ele vai ser exatamente o nosso A3. Então é só a gente calcular ele direitinho. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Então beleza. Então a gente já sabe. Deixa eu apagar tudo isso. O A3 ele vale isso. E o A1 ele vai valer isso aqui. Então se eu fizer A1 dividido por A3,
Se eu pegar o valor do A1 e dividir pelo valor do A3, como que vai ficar? Vai ficar o A1 vale 7,5, enquanto o A3 vale 6,25. Então, se eu pegar esse cara, 7,5 dividido por 6,25, vai dar uma dízima periódica, vai dar um valor bem grandinho. Talvez simplificando fique melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Fazer dessa forma aqui, vai ficar melhor. Eu vou revoltar cada um deles à fração. Ou seja, 7,5 é a mesma coisa que 15 dividido por 2. Então, aqui é a mesma coisa que 15 dividido por 2. 6,25 é a mesma coisa que, se eu multiplico isso aí por 4, vai dar 25 dividido. É a mesma coisa que 25 dividido por 4. Pronto. Então, revoltei os dois à fração. Como que eu faço divisão de fração? Repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, vai ficar, o primeiro é 15 dividido por 2, e o inverso do segundo é 4 dividido por 25. Então, eu posso cortar ali 2 com 4 e o 15 com 25. Então, 15 com 25 vai dar 3, né? 3 quintos. Eu só 3 quintos. E no outro vai dar 1, 2. Então, esse cara aqui vai dar 6 quintos. Eita. Então, essa aqui seria a minha resposta. Então, significa que o A1 é 6 quintos do A3, né? Ou seja, tudo que eu fiz isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse feito o quê? Passo o A3 para o outro lado, então eu posso dizer que isso aqui tudo vai ser 6 quintos vezes o A3. Logo, a resposta que a gente vai ter é a letra A. Conseguiram entender, gente? Essa questão é meio chatinho mesmo. Tanto que ela não tem valores, né? A gente vai deduzindo, deduzindo, deduzindo. Mas pegaram mais ou menos a ideia de como se resolve? Foi, gente? Estão aí vivos ainda? Estão escutando? Show. Maria, Matheus, Melissa, Luiz, Ludmila, Pedro, Yasmin. Beleza. Então, ó, o único deverzinho para casa vai ser o seguinte. A gente vai ter o mesmo esquema, força de atrito, o mesmo sisteminha para poder resolver. Nada, ó, grande coisa. Então, o único dever de casa... Tá no plano Fala, Enzo. Tá no plano de estudo. Repete, eu não consegui te escutar. Enzo? Enzo? Então, ó, dever para casa vai ser página 400, P99. Mas não tá no plano de estudo, né? Sim, isso aí, vou botar lá no plano de estudo. Só resolver essa questão. Até botar aqui, ó. O dever de... Fala.
Só isso. P99, página 400. Já está aqui, ó. Então, ó, eu vou mandar para vocês esse PowerPoint. Tudo bem? Mando ele lá com a resolução, tudo direitinho para vocês. Oi? Que aí vocês usam como base. Né? Tá já salvo daqui a pouco. Certo, gente? Alguma pergunta? Algum questionamento? Show! Então, temos só isso. Continuamos na próxima aula. Tchau, gente. Valeu, valeu.